Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a proposta da empresa para o ACT. Eu vou focar principalmente nas questões que dizem respeito à perda do pouco que a gente já tem de proteção mínima ao nosso emprego. Hoje, a empresa quer tirar do nosso ACT cláusulas como a cláusula para dispensa, demissão, sem justa causa. Hoje no nosso ACT, ainda que frágil, ela existe uma cláusula que diz o seguinte, que para demitir sem justa causa, tem que ter uma comissão que a empresa realize, na qual o empregado em questão é chamado, o empregado em questão, e pode se pronunciar. Hoje é bem verdade, e nós reivindicamos isso, é frágil. Por quê? Porque o empregado vai sozinho, muitas vezes é bombardeado de perguntas, fica difícil para a pessoa, muitas vezes a pessoa não vai lembrar de um detalhe e acaba muitas vezes se colocando em maus lençóis. A gente demanda, por exemplo, que a pessoa possa levar, caso queira, alguém do sindicato e ou um advogado da sua confiança. Isso para o mínimo. Mas a empresa não quer isso e ela quer até tirar essa cláusula. Além disso, ela quer tirar uma outra cláusula que diz respeito a excedente de pessoal, né? Que hoje, também de modo insuficiente, mas pelo menos existe, a empresa ela se compromete a buscar realocar as pessoas, a se esforçar realmente nesse sentido. E ela quer tirar essa cláusula também. O que ela diz? O discurso da empresa, da hierarquia da empresa, é o seguinte, que não tem problema, porque o objetivo é simplificar o ACT e tiraria do ACT, manteria em padrões da própria empresa. Ora, qual é o grande problema disso? O grande problema é que um padrão da empresa, a empresa unilateralmente, a qualquer momento, ela muda completamente, ela retira, para de usar e muitas vezes sequer informa isso aos trabalhadores, ao sindicato, representante dos trabalhadores. Diferentemente do ACT, que passa por uma negociação entre o patrão, o empregador e os trabalhadores. Aí, óbvio, tem toda a questão de correlação de forças em cada momento, mas passa, repito, por uma negociação. Além disso, quando você tem um direito que está no ACT, se você precisar ir para o judiciário, a questão jurídica, isso tem um peso maior do que apenas, entre aspas, num padrão, né? Então, por esses diversos motivos, e considerando especialmente o contexto no qual a gente está vivendo, porque assim, isso já seria ruim, péssimo em qualquer momento da Petrobras. Mas hoje, a Petrobras ela tem uma política de demissão e ela tem um projeto de demissão em massa dos trabalhadores. Tanto um projeto de demissão em massa, mais diretamente, digamos assim, de uma vez só, quanto também o que eu costumo chamar de um projeto de demissão em massa a conta-gotas, que seria o seguinte, hoje ela demite 2, amanhã 3, depois 5, daqui a 3 dias ela demite mais 1 e assim sucessivamente. E ao chegar ao final de cada ano, tem um monte de gente demitida também, sem justa causa, que já está começando. A gente tem recebido e feito várias homologações no sindicato nesse sentido. Para além das demissões por justa causa, estamos falando aqui de demissões sem justa causa. A gente tem visto que o plano de resiliência, lançado recentemente pela hierarquia da empresa, ele fala justamente de cortar custos gerenciáveis, nos quais um dos principais que a empresa coloca somos nós, trabalhadores. Então, nós estamos diretamente visados para sermos cortados. Além disso, tem o PLAFORTE, o Planejamento da Força de Trabalho, que já vem de vários anos, mas que tem se intensificado, tem arrochado e que tem já, por exemplo, na comunicação, já cortou mais de 40 postos de trabalho e isso vai aumentando ao longo dos setores. Tem pouco a pouco indo para os diversos setores. Fora que o PLAFORTE, ele a cada momento pode ser mudado a bel prazer na empresa, que pode arrochar ainda mais. Então, hoje cortou 40, amanhã vai cortar mais 50 e assim sucessivamente. Então é esse o cenário no qual a gente está. Um cenário no qual, além disso, tem uma série de ativos sendo vendidos. Agora, mais recentemente, temos 8 das 13 refinarias da Petrobras que estão colocadas à venda. Mais o controle acionário da BR Distribuidora. E mais uma série de outros ativos, a Liquigás, a TAG, enfim, uma série de outros ativos aí que estão à venda. Ora, a empresa já disse
em alguns momentos, para os trabalhadores desses setores, desses ativos, eles vão ter basicamente duas opções. Ou o comprador vai convidar alguns deles, poucos certamente, para ficar, e aí também uma empresa mais diretamente privada, ninguém sabe o dia de amanhã. Ou, eu não quero sair do sistema Petrobras. Muito bem, e na primeira opção você entrega o crachá, você não é mais Petrobras, você vai para a empresa nova. Na segunda, não quer sair da Petrobras? Muito bem, procura uma vaga para você. Só que os diversos aspectos mostram que vai ser muito difícil arrumar vaga para a imensa maioria das pessoas. Então, junto a isso ainda, mais um elemento, que é a nova política de SMS, na qual a empresa tem focado no indivíduo e em penalizar o indivíduo, inclusive com possíveis demissões. O que vai chegar? Essa equação não é difícil da gente ver o resultado. O resultado são, como a gente estava dizendo, demissões em massa, diretamente e ou a conta-gotas. Então, esse mínimo de proteção, repito que é um mínimo, deveríamos ter uma proteção muito maior. Mas até esse mínimo a empresa quer retirar. E por que isso é gravíssimo? Para além dos nossos empregos, o que já é um motivo mais do que suficiente para a gente combater essa proposta que a empresa quer colocar na CT, de retirada dessas cláusulas. Para além disso, o que significa para quem ficar? Significa que as pessoas que ficarem vão ficar ainda mais submetidas a uma pressão gigantesca para fazer tudo o que o seu mestre mandar, tudo o que a hierarquia do momento quiser. E isso é um problema, porque em vez de nós trabalharmos para a instituição Petrobras, nós vamos ter que trabalhar, se não quisermos perder o nosso emprego, é isso que vai estar colocado aí pra gente, trabalhar para o que o seu mestre mandar, independente de ser o correto, o melhor do ponto de vista profissional ou não, o melhor do ponto de vista político macro falando ou não, vai ser o que o seu mestre do momento mandar. Isso já é péssimo para a gente. Imaginemos, por exemplo, em SMS, imaginemos, por exemplo, na área de saúde, como isso pode, de um modo muito evidente, prejudicar os trabalhadores e a empresa. E para além da empresa, e para além de nós trabalhadores e nossas famílias, isso vai significar também um problema sério para o nosso país, para o Brasil. Por quê? É um outro projeto de Petrobras que está colocado, é um projeto de Petrobras que destrói a Petrobras em última instância, que passa da empresa indutora do desenvolvimento do Brasil para uma empresa reles, que vai ficar no máximo, como uma subsidiária, digamos assim, entre aspas, das grandes transnacionais estrangeiras, voltada especificamente para uma parcela da exploração e produção e voltada especialmente para a exportação de óleo cru. O que é um grave problema, menos valor agregado, menos desenvolvimento para o Brasil, menos empregos no Brasil e piorar o cenário já péssimo social e econômico do nosso país. Lembremos, para finalizar, que o atual presidente da empresa, o Castelo Branco, ele disse já em alto e bom som que ele quer, literalmente, o sonho dele é privatizar a Petrobras. Se nós analisarmos o histórico das privatizações no Brasil e no exterior, nós vamos verificar, entre outros aspectos, o seguinte, que todas as privatizações foram precedidas por um enxugamento de quadros, de pessoal de cada uma das empresas que foi privatizada. E é isso que está acontecendo agora na Petrobras. E que aqueles que acham que, não, mas eu sou muito bom e eu vou ficar, lê do engano para a imensa maioria. O que está colocado é, também olhando o retrospecto das privatizações, a gente vê que, rapidamente, mesmo os que ficam num primeiro momento, rapidamente vão ser substituídos após passarem seus conhecimentos para novas pessoas que os compradores vão colocar. Então esse é o cenário no qual a gente está, um cenário muito adverso, mas que demanda, por isso mesmo, muita luta da nossa parte. E se nós aceitarmos esse ACT do jeito que a empresa quer, se nós aceitarmos essa proposta da empresa, na verdade, de modo bem diferente de outros momentos, não é mais se o ACT vai ser um pouco melhor ou um pouco pior. Na verdade, o que a empresa está propondo é a destruição do nosso ACT. Um dos últimos obstáculos para uma privatização ainda mais direta e mais completa da Petrobras. E isso nós temos que combater, é um dever nosso, uma obrigação. Porque senão nós vamos pagar esse pato, nossas famílias e o nosso país. Então, aqui eu chamo todas e todos para uma reflexão nesse sentido. Estamos pelo sindicato de portas abertas aí para ouvir formas de luta e a gente tem que se preparar para isso. Muito obrigado aí e vamos à luta.